Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Banco do Brasil, pós-resultado do primeiro TRI de 2026. Então atualizo para vocês os meus destaques. A gente vai navegar bastante aqui pelos últimos 15 anos de resultados do Banco do Brasil. Meu principal intuito aqui é atualizar os fundamentos, mas trazer para vocês bom senso. Então a gente vai para a média, a gente vai para potencial crescimento, retomada de crescimento, as dificuldades do curto prazo, o guidance, que é o mais importante do meu ponto de vista, e aí como que o mercado está pensando e precificando Banco do Brasil, um pouco da análise pensando em longuíssimo prazo, para onde o Banco do Brasil pode chegar. A gente vai olhar aqui para 10, 15 anos, até posso colocar 15 anos para vocês, dividendos, e aí sim, caímos para a parte operacional. Devo aportar ou não? Dois cenários eu vou trazer para vocês, pessoal. Quem está pessimista, 2010 a 2016. Como que o Banco do Brasil performou naquele período? A gente vai tirar conclusões aqui para aumento e diminuição de aporte. 2016 a 2019, qual foi a média do retorno naquele período? Então a gente vai ter duas fotografias com o intuito, de novo, trazer bom senso para os aportes, quem pensa em longo prazo, e vai definir ali e utiliza como estratégia não só os aportes mensais, que é a melhor estratégia, mas de repente ali a utilização de um caixa extra ou a não utilização de um aporte integral, a depender das condições de mercado para aquele mês, para aquele momento que você vai aportar. Final de tudo é análise técnica, bastante valuation, expansão e retração de múltiplo. Vou utilizar o preço sobre valor patrimonial. O disclaimer está na tela. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, vamos lá. Então começo com quando na apresentação de resultado você passou ali pela ITR, viu a mensagem da administração, leu, engoliu, digeriu. Beleza, ali vai estar a parte mais cética, a parte mais pragmática da empresa. Geralmente, na apresentação de resultado, é a parte bonita. Não só os gráficos para nós, influenciadores aqui, que vamos compartilhar informação, é assim, a apresentação mais palatável. E geralmente é onde está o lucro ajustado, onde dá aquela penteada no negócio que às vezes nem é tão bonito. Bom, quando você vê até na apresentação de resultados a palavra prudência, quer dizer que o negócio não foi nada bacana, ou pelo menos tende a não ser muito interessante. Então as provisões, a inadimplência no agro, pessoal, tudo isso é realidade. E cada vez mais, se você é fã de um mercado eficiente, você vai entender que a precificação já está colocada, já está feita em segundos hoje em dia, talvez ali dias no máximo, pós-resultado. O que a gente tem que contemplar aqui? É tentar olhar para um histórico bem abrangente e entender o porquê dessa inadimplência, entender no setor quais são os grandes desafios e concluir, Banco do Brasil vai quebrar ou não? Mas essa inadimplência, tá, é o que mais faz preço no bancão no curto prazo. Você não tenha dúvida disso. Trazer paralelos com o comportamento dos acionistas do Bradesco, quando o Bradesco teve o problema com Americanas e o erro na estratégia pós-2020, é um bom exercício, é no operacional. Você definir ali compras, maiores compras e maiores vendas. Mas os problemas são diferentes. O que eu quero concluir para vocês é, nós seres humanos respondemos da mesma maneira, independente do problema. Sempre que é gerado ali um cisne negro, um resultado muito ruim, uma surpresa, o ser humano responde da mesma maneira. A única diferença é que agora, com muita tecnologia, é cada vez mais rápida, né, essa resposta, essa reprecificação. Tá? Mas independente do cisne negro do Taleb, a resposta humana, como sempre disse em Rápido, Devagar, Kahneman, ela tende a rimar, ela tende a ser muito parelha, e aí é por isso que eu vou trazer bastante estatística para vocês aqui. Então a inadimplência ainda é um pepino, essa é a conclusão que você deve chegar para a reprecificação do ativo no curto prazo. Agora, no médio e no longo, a gente vai estudar os últimos 15 balanços da companhia, tá? Anualizados. Então acho que eu vou trazer para vocês um pouco de bom senso. O guidance foi revisado e aqui é a segunda parte mais importante, além de estudar a inadimplência, e aí, pessoal, vai além do resultado do Banco do Brasil. Né? Você tem que ter ali um estudo que vai além desse vídeo, um estudo de inadimplência, crédito rural, tá? E setor do agronegócio. Olhar toda a dificuldade do agronegócio, desde climática à precificação, tá, dos ativos no mercado internacional. Bem, o que mais importa, então, para o Banco do Brasil, voltando para ele na apresentação, é o guidance.
O guidance está revisado para o lucro líquido ajustado entre 18 e 22 bilhões. Então vai ter que melhorar já esse ano esses fajutos 3,4 bilhões. Fajutos para o Banco do Brasil nos últimos anos. Beleza, se o guidance revisado ainda está na casa dos seus 18 a 22 bilhões, pessoal, quer dizer que esse resultado do primeiro TRI foi o pior ou um dos piores ali para o ano. As coisas tendem a melhorar segundo a revisão do bancão por aqui. Então essa é uma parte positiva, é uma informação aqui positiva. Se você fizer conta burra aqui, né, de pegar esses 3,4 bi vezes 4 trimestres do ano, nós iríamos para 13,6 bi ano. Eles estão projetando 18 a 22. Então deve haver uma melhora, segundo o bancão, segundo a própria administração. Isso é uma parte positiva para a gente olhar os balanços. Então o Banco do Brasil não é a primeira vez que ele, ano contra ano, tem queda no lucro. Já aconteceu isso diversas vezes. 2019, 2020 foi o clássico, caiu 30% o lucro. Se nós olharmos 2013 a 2014, caiu 29% o lucro. Se nós olharmos 2015 a 2016, caiu 44% o lucro, tá? 44% de lucro. Foi a queda 2015 2016, eu acho que foi a maior. Tivemos 2019 2020, já mostrei. Depois, agora recente. A recente foi a maior, perdão. 2024 2025, 52% de queda no lucro. Então a gente pode dizer que o Banco do Brasil, eu não tenho de cabeça aqui o Itaú, o Bradesco, dentre os grandes bancos, talvez seja o mais volátil no lucro. Provável, pela sua carteira do agro, bem, aí a gente vai ter que fazer teria que fazer uma nova pesquisa, mas não é novo, tá? Essa super queda de 54, a pandemia teve aqui 30, como eu falei, depois 2015, 16, na crise de 2015, 16, PIB de guerra, aquela coisa toda, 44%. Então aqui eu quero trazer para vocês o seguinte, pessoal, não o julgamento dos porquês que caiu 40, caiu agora 50, mas para nós investidores que temos o mantra de que o Banco do Brasil não vai quebrar, como alocador de recursos, a gente tem que vir para cá, para esse cenário, tá? Pensar o que aconteceu em 2015 e 2016. Por isso que lá na parte da sazonalidade, eu vou colocar para vocês 2015 e 2016, ou melhor, né, 2010 a 2016, para a gente tirar conclusões na expectativa do que vale a pena fazer um caixinha extra porque vai cair mais? Ou não, vamos comprar tudo agora, porque de acordo com as estatísticas, o 2016 está precificado, o 2015 está precificado. A gente já chega lá, certo? No mais, independente de crises, pessoal, lucrativo, né? Não tem um prejuízo sequer aqui nos últimos 15 anos. A margem teve o seu topo em 15% e a sua mínima atual em 5%. Então, a margem atual é de 5% e foi a mínima dos últimos 15 anos. A máxima foi 15%, a média é 10%. Então, um retorno à média aí você deve esperar nos próximos anos. O PDD, pessoal, esse PDD é o chocante, né? Eu não sabia, mas a média do PDD nos últimos 13, 15 anos foi de 170%. O PDD é aquele que representa a porcentagem das provisões para devedores duvidosos, né? Aqueles inadimplência acima de 90 dias, que o banco já tende a acreditar que não vai rever aquela grana. E os principais momentos de PDD baixo foram 2021, 22 e 23, tá? Mas eu tenho um histórico aqui de 2012 e 2013 foram os melhores PDDs, tá? Depois acelerou aqui. E esses 430%, 400% também, pessoal, é nível recorde. Então é um problema estrutural que o Banco do Brasil está colocando dentro do balanço, que é essa inadimplência do agronegócio. Por uma parte é legal, porque está muito concentrado o crédito agro no Banco do Brasil, então o governo e empresa têm ali um diagnóstico puro, não é sistemático, então aparentemente aí quem cai Banco do Brasil, não cai o sistema bancário inteiro. Eu não acho que o Banco do Brasil vai cair, né? Seria como eu acreditar que o Brasil vai falir, tá? Eu não acredito nisso, então eu acredito que, de certa maneira, estar concentrado no Banco do Brasil é penoso para nós acionistas, mas por uma parte também de eficiência é mais tranquilo, porque mergulhar no balanço do Banco do Brasil, você praticamente vai estar mergulhando em todas as causas da inadimplência do agro brasileiro, tá? Então acho que essa solução ela está canalizada, o que na minha opinião favorece a solução mais rápida. Mas você, acionista, nós acionistas, eu indiretamente sou acionista do Banco do Brasil via ETF, a gente vai mergulhar aqui em descontos no preço ou em drawdowns aí na sua carteira. Quem está se aposentando nos próximos 3 a 5 anos, o Banco do Brasil talvez não seja um ativo tão legal para você aumentar os aportes. Você talvez divida aí o aporte que iria para ele para um ativo menos volátil, um ativo de renda, talvez uma LCI, uma LCA e por aí vai.
certo? No mais, pessoal, os dividendos, os proventos cresceram numa média de 4,3% ao ano, tá? Então, para projetar dividendos quando os resultados se recuperarem ou para longo prazo, e aqui é o bom senso, quanto que cresce ali os proventos ano contra ano, cerca de 4,3%, tá? Cerca de 4,3% e o payout, de certa maneira, bem equilibrado, uma média aí de 38%, máximo de 55%. Então, o Banco do Brasil, apesar de um PDD alto, ele tem um payout baixo, né? Então, gera ali sempre um colchão de liquidez, de certa maneira, conservador, o Banco do Brasil. Nesse momento, os dividendos estão escassos, então vou pegar aqui a média dos últimos 15 anos para trazer de novo bom senso. Essa média é de 6,7%, máximo 14%, mínimo 2,5%. Lá em 2015, 2016, que é o cenário que a gente mais vai estudar, tá? Ele despencou de 14%, pessoal, para 2,5%. Tá? Então, 2,5% mínima, máximo 14%, média ficou em 6,6%. Isso aqui é muito importante para você ancorar a expectativa. O Banco do Brasil passa quantos anos aí de 2 e pouquinho? Pessoal, talvez no máximo 2 anos. Depois volta e tende a fazer a regressão à média. Eu sou um cara que acredita bastante nessa regra, né? Vamos assim dizer, de regressão à média. Então, o Banco do Brasil hoje, a regressão à média é subir, não é cair, tá? Então, tá com uma simetria positiva em relação à média. E assim eu fecho vamos terminar com o ROI aqui. Fecho toda a análise. O ROI teve uma média de 16% nos últimos 13, 15 anos, mínimo de 9%, máximo de 23%. O ROI do primeiro TRI caiu para 7%. Então a gente tende aí a ter uma recuperação do ROI, logo mais a regressão à média, se você acredita, a simetria para cima. Bom, vamos olhar para a expectativa de mercado, pessoal. Os analistas estão colocando 12 ouvidos aqui pela Investing Pro, um leve bug, tá? Na Investing Pro, aliás, eu até vou tirar porque eles estão fazendo manutenção nesse exato momento que gravo para vocês. Eu acho que não vale, não deve estar muito coerente essa parte de preço justo. Tá? Eu vou dar uma olhadinha no comparativo. O comparativo, a última vez que eu vi, está mais coerente, está mais atualizado. E aí, comparando Banrisul, Banco do Brasil, ABC, Bradesco, Santander, Itaú e Bepac, pessoal, os dois estatais são os que mais apresentam aqui rentabilidade potencial para os próximos 12 a 18 meses. Earning Yield do Banrisul de 31,8%, Earning Yield do BBAS é de 21,2%, altíssimos. ABC, 17,4%, altíssimo. Bradesco, 17%, altíssimo. Santander, Itaú e Banco BTG Pactual já disputam bastante com o CDI. Então, de atraente nos bancos, pessoal, tá aqui, ó. Banrisul, BBAS, ABC e Bradescão. Se você, porventura, considera esse filtro, um earning yield maior que a Selic e um ROI de 2 dígitos, todos esses 4 apresentam um ROI ainda acima de 10%. O menor é o Banco do Brasil, que hoje está com, nos últimos 12 meses, algo em torno de 11,1 aqui na plataforma da Investing Pro. No Fundamentei, o ROI projetado está de 8, tá? Porque aí já faz uma projeção TTM aqui, que não é, na verdade, projeção, são os últimos 4 trimestres, tá? Pega 2025, 8% é esse ROI. Então, acho que está mais atualizado do Fundamentei do que da Investing Pro. De qualquer maneira, pessoal, eu considero aqui o setor financeiro essas 4 companhias se destacando em relação ao potencial, principalmente se você olha o Earning Yield, tá? Principalmente se você olha o Earning Yield, nem preciso dizer que PVP, os estatais são bem descontados e o Bradesco volta a negociar uma vez PVP, tá? O Bradescão dos privados aí, o ABC mesmo com a alta está negociando 0,8 do PVP, ou seja, pessoal, para filtros, esses 4 bancos estão ali nos filtros, mostrando pra gente uma atratividade interessante. Rápida inserção, pessoal. Hoje começa a oferta relâmpago do Investing Pro, uma vez por mês, pelo menos aqui no Clube dos Dividendos vocês têm. É um desconto exclusivo para vocês que me acompanham, tá? De 55% mais 15%. Lembrando que os 15% é em cima dos 55%, então dá uns 61, alguma coisinha por cento. Bem legal, façam aí a assinatura anual. A Investing Pro é gigantesca, né? Eu gosto muito dessa plataforma, tá? Então vocês vão ter aqui várias funcionalidades. Faço o merchan para vocês. Pulando de plataforma parceira para outra, tá? Agora a gente está na ETF1, eu vou mostrar para vocês que o Banco do Brasil, numa janela de 15 anos, até vou colocar 10 anos, 15 anos também é demais, né? Numa janela de 10 anos, tá? Ele tem uma rentabilidade maior do que o IMAB e do que o CDI. Uma janela longa, tá?
de 10 anos, 373%, versus o IMAB 157, CDI 143. Tá? Isso é importante. Uma janela de 15 anos, se eu for puxar, a gente vai perceber que aí a disputa cada vez fica mais difícil, tá? Mas ainda assim ele é um competidor árduo aqui, o IMAB o ultrapassa, porque aí já vai pegar 15 anos. Não pega o pré-inflação ali, pré-plano real, mas está falando aí de um IMAB de 362%, o Banco do Brasil 314% e o CDI com 302%. Então ele é imbatível versus renda fixa? Não, tá? Não é imbatível versus renda fixa, isso é importante de falar para vocês, tá? Em janelas de 15 anos, porém, o Banco do Brasil ganha do CDI em 83% das vezes e do IMAB em 56%. Então, o IMAB, você ter o Banco do Brasil, tá? Vamos supor uma carteira muito simples. Banco do Brasil 50% e 50% IMAB ou IMAB 5, tá? Uma carteira de títulos de curto prazo, IMAB 5 ou IMAB. Ou se você gosta de tarja preta, IMAB+, IMAB 5+, você vai ter os títulos lá com 20 longuíssimos do IPCA. É importante você não necessariamente diversificar Banco do Brasil com o CDI, porque você tem aqui um histórico bom contra o CDI, mas você ter o IMAB. Banco do Brasil e IMAB faz sentido. Brunão é fã de utilidade pública, então se você não é chegado em IPCA+, pode ser ali Banco do Brasil e um UTIL 11. Né? O TLL11, pronto, você vai ter ali uma diversificação interessante, sua carteira tende a ter um retorno melhor do que só ter Banco do Brasil, ou do que só ter IMAB, ou do que só ter CDI, beleza? Percentis aqui, que também é uma funcionalidade muito bacana, janelas de ano e probabilidade de retorno, para quem está montando sua carteira. O Banco do Brasil, em uma janela que eu coloquei aqui de 15 anos, é uma janela longa, tá? Saiba que ele tem apenas 5% de chance de em 15 anos render 2,36% ao ano. Ele tem uma boa chance, tá? Uma boa chance mesmo de rentabilizar, 80% de chance de rentabilizar 3,70% e na média 50% de chance sim, 50% de chance não, de ele rentabilizar por ano, tá? 6,75%, tá? É difícil, complexo ele rentabilizar mais do que 14%, tá? Apenas 20% das vezes, mais do que 14%, apenas 5% das vezes, mais do que 17% ao ano aqui. Tá bom, pessoal? Ao ano aqui e é retorno real, já descontando a média de inflação. Então aqui é retorno real. A gente sempre tem que mirar para decidir um ativo ou não aqui, né? Esses dois primeiros quadrantes é para você pessimista. Putz, a vida, ó, vamos imaginar o pior nas probabilidades. Não é uma certeza, mas é uma probabilidade bem alta do Banco do Brasil não render menos do que 2,3% real por ano ou 3,7% real por ano. A maior chance é ele ficar entre 6,70, 8,70, né? 10, assim, entre 6 e 8, acho que tá no quadrante do meio, que é a média. Certo, pessoal? Então, 6,75% real é um bom número para você, porventura, numa janela de 10 anos, 6,9%. Numa janela de 15, 6,7%. Numa janela de 20 anos, 11,44%. Quem tem 20 anos para aportar, tá? Então você teria que disputar o BBAS com IPCA mais 11,44, porventura. Não, IPCA mais 11,44. Imaginando que o IPCA tá a 5 ou a 4, 4,50, teria que ser um IPCA mais 8 para bater aí o Banco do Brasil em 20 anos. E hoje o IPCA tá pagando próximo de 8. Então, para vocês verem o quão difícil tá para o alocador de renda variável, né? Porque a renda fixa está muito atraente. Por que eu estou trazendo essas funcionalidades de plataformas mais robustas aqui para vocês, pessoal? Porque cada vez mais eu estou estudando Asset Allocation e ETFs, né? ETFs, essa plataforma do pessoal do Stop Loss, que eu estou fazendo curso, inclusive, deles. E o bom senso, né? Acho que o bom senso vale muito e muitos de vocês que me acompanham talvez estejam no começo da formação de uma carteira, assim como quem vos fala está mais ou menos nem tanto no começo, mas enfim, tô com 36, né? Não sei se eu tô... já posso dizer que eu estou no meio do caminho, mas essas informações deixam a gente sempre com muito pé no chão. Tá? Muito pé no chão mesmo. Certo, pessoal? Bom, feito isso, vamos lá. Aqui no retorno total, né? Se você tivesse investido em 2003 e largado, sem aportes novos, o retorno total, o Banco do Brasil dá um pau, né? Dá um show aqui, tanto no CDI como no IMAB. 1.271%, um retorno real, inclusive, tá? Já descontando a inflação, versus 278 do IMAB, provavelmente, e 255 do CDI, tá?
Então, para quem fez ali um único investimento lá em 1900 e bolinha, tá? 2003 aqui, né? 2002, me perdoe. O Banco do Brasil foi um belíssimo investimento, tá? Esse é o retrovisor que a gente também tem que olhar. As janelas, pessoal, são mais interessantes porque faz mais sentido na vida como ela é. Quem vai aportar todos os meses. Agora, você que me escuta, vai aportar uma única vez? Tem 20 anos aí para esperar? A chance é 99,9% do Banco do Brasil render mais do que qualquer ativo de renda fixa. Bom, dividendo, pessoal, queda abrupta, né? Uma queda forte. Eu não vou dar vazão aqui à queda, eu acho que tem muito influenciador competente, influenciadora também competente, que já colocou ali suas projeções, etc. Eu vou no bom senso do quê? Janelas de 12 meses. Então, tô pegando muita janela, por quê? É o que mais ancora aquela pessoa que vai alocar todos os meses e vai ter uma expectativa para dar ali 12 meses do seu aporte. Então, para o maio de 2027, a média que você deveria esperar é de R$ 1,14. Principalmente se você vai alocar, aqui nós estamos em 2017, né? Alocar para os próximos 10 anos, uma boa média, pegando crise e pegando bonança, tá? É R$ 1,14. Se você quiser tirar um preço teto rapidinho aqui, ó, R$ 1,14. Bazin, 6%, R$ 19,00 preço teto. R$ 1,14. Você não quer tanto dividendo assim, vamos para 4%, R$ 28,00. R$ 1,14 você quer 8%. Você tem uma margem aí, você quer um preço teto em cima de 8%. Bom, 14,25. Então 19 a 14,25 aí, entre 6 a 8% de expectativa, pegando a média dos dividendos. Lembrando que aqui no scanner da bolsa, plataforma também parceira do clube, é líquido, tá? Já tem aqui o desconto de 17,50 quando foi JCP. Bom, vamos para a parte legal, a parte de aportes, pessoal. O primeiro cenário que eu quero destacar para vocês é o cenário de 2010 a 2016. Esse é o cenário, tá? Onde o pior ano foi 2015. Deixa eu dar um zoom para vocês. O pior ano foi 2015, com 34% de queda, 35%, né? E depois 2011 com 24,5%, 2013 com menos 5,5%, e aí nós tivemos já anos positivos. 2016 foi o outlier, recuperação, boom, show de bola, quase 100% em 12 meses. Maravilha, tá? Legal. Agora, nós estamos caminhando para o terceiro trimestre. Qual foi o pior momento do terceiro trimestre? Foi aqui de queda de cerca de 27,93% em 2011, tá? O pior momento de todos entre 2010 a 2020 e 2010 a 2016, pessoal, foi em setembro de 2015. 36,7% de queda. Tá? 36,7% maior do que o fechamento do ano de 34,9%. Então, 36,7%, gravem aí, tá? 36,7% de queda. Eu vou deixar no gráfico para vocês, representando, se não me falha a memória, tá? Os R$13,96, os R$14,95, os R$14,12. Lembrando que é 36, 37% de queda em relação à abertura do ano, tá? A abertura do ano se deu em R$ 21,81, pessoal. Essa foi a abertura de 2026, tá? Então é um preço muito importante. Fiquem atentos quem é membro do canal, na parte educacional de ações e principalmente de opções. Esse é um tipo de estratégia ou de conhecimento, vamos assim chamar, que eu utilizo para as vendas de put e vendas de call. E eu vou estar lançando um curso, algo em torno de uns 4 a 5 módulos de análise gráfica focada em vendas de opções, focadas para vocês que fazem a especulação com derivativos, tá? Fiquem atentos para quem é membro no Educacional Opções. Se não me falha a memória, aqui é o nome que eu dei. Beleza? Voltando agora, pessoal, ou seguindo, a gente sai do cenário pior, 2010 a 2016, e a gente mergulha agora na bonança, que foi 2016 a 2019. Tá? Uma bonança rápida, 3 aninhos ali, tá? Mas por quem aplicou em 2016 ficou muito rico em 3 anos. Depois teve o crash de 2020, com uma rápida recuperação em 2021. E aí sim, quem alocou? Eu comecei a carteira lá na Necton, quando eu trabalhava na Necton ainda em 2021, no topo de mercado, julho de 2021. Quem alocou junto comigo a partir de 2021, aí teve que ser mais alquimista, Paulo Coelho e afins, para conseguir rentabilidade. Porque 2021 a 2026, o mercado ganhou muita volatilidade, tivemos 2 apertos monetários e a renda fixa ficou maravilhosa. Então você talvez até esteja ganhando dinheiro com bolsa, mas também estaria sem volatilidade, com menor risco em renda fixa. Então o negócio ficou mais disputado. Em 2021 a 2026, a Faria Lima não foi tão fácil na parte de renda variável ser gênio. 2016 a 2020 tinha gestor que lotava o Ibirapuera para falar sobre ações
e da sua estratégia mirabolante. 2021, 2026, os ETFs estão ganhando espaço porque o negócio está bem mais difícil, né? Mas enfim, cornetadas à parte, como é que foi aqui o Banco do Brasil de 2016 a 2019, pessoal? Nós tivemos 2016, 97%, e depois 2018 com 41%, 2017, 15%, 2019, 9%. Média, pessoal, 29%. Então a média do bull market do Banco do Brasil, para quem porventura quiser vender call coberta, dentre um ano, pessoal, né, de janeiro a dezembro, a partir de 30% você vender call coberta tá muito ok. Tá muito ok. A partir de 30% de rentabilidade dentro de um ano, você tá bem legal, tá? Então gostaria de dizer isso para vocês. E também da sazonalidade do boom de mercados de alta, pessoal. A sazonalidade de 2016 a 2019, prestem atenção nessa fase aqui, ó, entre junho e setembro. Invariavelmente, 2016, 17, 18, 19, entre maio, sell in May go away, né, e junho, tá? Essa faixa, vamos tentar pintar aqui se eu consigo, entre maio e junho. Essa faixa, ela foi conhecida aqui por quedas, tá? Então, meio que sazonal esse momento que vivemos ser de queda no Banco do Brasil, naturalmente, tá? Mas assim como a segunda quinzena de junho, para frente, o negócio melhora, tá? Óbvio, mercado de alta, tô mostrando para vocês no mercado de alta, mas tá meio claro para mim que essa barrigada aqui entre meio de maio até meio de junho, ela é meio que estatística aqui para o Banco do Brasil. Então, um adendo curioso para vocês, tá? Sendo um limite dessa queda algo em torno da segunda quinzena de junho, tá? E aí começa uma alta. Bom, vamos para um indicador técnico aqui do Carteira Fundos. Novamente, pessoal, links todos das carteiras parceiras, dos sites parceiros estão na descrição. Aqui eu tenho o quê? O Market Breadth do Banco do Brasil. Então, o distanciamento das médias de 200, 50 e 21 períodos. Gráfico diário, base log, tá? Nós temos hoje um distanciamento para a média de 200, pessoal, algo em torno de 6,85%. Tá? Eu vou trazer para vocês que com o resultado ruim de 2025, chegou a se distanciar 25%. Um negócio bem fora do padrão aqui, esse vermelhão que vocês estão vendo no gráfico. Então eu vou trazer que essa faixa aqui dos 8 até 10% de distanciamento, tá? É uma faixa interessante. Vou traçar para vocês rapidinho essa faixa aqui, ó. Algumas vezes ali em 2021, 2022, quase aqui em 2024. Então entre 8 a 10%. De distanciamento para baixo da média de 200 períodos, nós já estamos, tá? A 6,85. Então eu vou dizer para vocês que tecnicamente começa a ficar interessante. E eu finalizo com os meus pontos, né? Um pouquinho agora de valuation, onde meu objetivo é entregar para vocês expansão de múltiplo de 2022, tá? 2023 praticamente aqui, até 2025, resultado ruim. Essa expansão do múltiplo saiu de 0,41 vezes PVP para 0,92. Então, em nenhum momento perdeu desconto ali acima de uma vez PVP. A regressão à média no múltiplo, pessoal, está exatamente acontecendo agora. A média é de exatos, nada mais, nada menos do que 0,61. Estamos negociando a 0,62. Então, você, jovem afegão, que estiver investindo em Banco do Brasil nesse exato momento, você, dentre o bull market de 2022 a 2025, 3 anos aí de alta do Banco do Brasil, você, ao começar a aportar agora em maio de 2025, você necessariamente está comprando a regressão à média. A última vez que ele regrediu a média se deu aqui, ó, tá? Que eu vou ter que olhar. Julho de 2025. 28 de julho de 2025, o tarifaço de 50% do Trump lá, que adiantou o sell in May, o agosto, mês de desgosto para julho. Tá? 28 de julho. Agora você está, de novo, um ano depois, praticamente, né? Quase, comprando com esse múltiplo de 0,61. O desconto, além do atual, pessoal, se você quiser mais desconto, especular, guardar um caixa, ele está em 0,50 do PVP. E seria um valor, de acordo com o último resultado, de R$ 16,42. Então, R$ 16,42 é o maior desconto que eu espero, que eu acho possível o Banco do Brasil ter no ano de 2026. R$ 16,42. Maior desconto para mim. O prêmio, antes das eleições, evitar comprar acima, R$ 24,63. Essa seria a minha gestão de aporte. Abaixo assim, o preço atual até R$ 16,42, período de aporte, né? Regressão à média do PVP, por exemplo. Acima dos 24,63, tô fora, tá? Se você quiser utilizar o preço de abertura do ano, é 21,81. Então, entre 21,81 a 24,63, eu diminuo o aporte. Pô, eleição, o CDI tá maravilhoso, IPCA mais 8. Pô, pra quê?
né? Vou eu aqui, certo? Pontos específicos, pessoal. 19 e 17, 18,92, 16,57. Eu não tenho cenário de 40% de queda, por exemplo, aqui nos 14,95 aos 13,96. Não é meu cenário. Tá aí no gráfico, só não é meu cenário base. Meu cenário base tá no máximo aqui dos 16,42, né? Como suportão. E aí pra cima, a média do mercado de alta foi de 30%, como eu falei pra vocês. Então eu coloco e finalizo o vídeo com os otimistas. Pô, Banco do Brasil, Brunão, vai voltar e vai voltar com tudo. Independente do resultado das eleições, do agro, inadimplência, etc. E aí, o que seria 30% de alta em relação à abertura? Ele praticamente atingiu, viu, pessoal? Por isso que é legal a estatística, tá? Ele abriu o ano, no topo desse ano aqui, chegou muito perto de render 30%. Aí seria 28,36, tá? Em relação à abertura, seria R$ 28,36. É o alvo que eu tenho para o ano ali, máximo, estatístico para Banco do Brasil. Então, uma análise técnica mais baseada em, sei lá, fatos, evidências aqui para vocês, pessoal. Um pouco de inspiração também dos conteúdos que eu tenho consumido lá com o pessoal da Stop Loss. E também agora vou cursar aqui o Black, o pessoal da Fundamentei, que são muito gente boa também, sempre estiveram aqui com o Clube dos Dividendos, fazendo aqui o merchan das minhas atualizações de curso. Alguns deles, pessoal, acho muito prudente. Quem está no Banco do Brasil, ter esse cenário de guerra seria 16,57, tá? Mas o bom senso de que 21,80 aos 18,90 ali já é um bom aporte, ok, tá? E alvo em 28,36. Eu evitaria novos aportes, diminuiria bem os novos aportes em relação ao que a gente olhou nesse vídeo aqui, não o CDI, porque não faz muito sentido você ter o CDI ali como contraparte de diversificação do Banco do Brasil. Faz sentido o quê? Na minha opinião, e pelo que eu mostrei para vocês, IMAB. E eu não sou muito chegado em IPCA+, mas hoje tem vários ETFs que investem no IMAB, então vocês podem ir para esses ETFs, ou o TLL11, que são as empresas que repassam a inflação, né? Utilidade pública. Então você ter Banco do Brasil e o TLL11 faz muito sentido ali como diversificação do risco Banco do Brasil, vamos assim dizer. Certo, pessoal? Bom, fecha o vídeo de hoje. Um abraço, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.